Aqui é Andréa de Paula, eu sou arquiteta e hoje eu quero mostrar aqui para vocês uma porta que eu desenhei e que eu fiquei apaixonada por ela, porque foi bem difícil a criação, porque antes o apartamento ele tinha aquelas portas, sabe aquelas portas assim que são de madeira. Daí a parte de baixo dela tem uma madeira com almofada. Isso assim, um pedaço do chão, uns 50 centímetros do chão. E a parte de cima dela, todo o restante, era aquelas portas de madeira quadriculada, que parece um jogo da velha, sabe? Que se usou bastante. Ainda usam, né? Mas no caso, a gente, como está modernizando o apartamento em alguns itens, porque o apartamento nem é tão antigo assim, essa porta ela remetia muito o passado. Então, eu fiquei pensando assim que eu queria usar o vidro, mas eu não queria fazer um vidro assim que fechasse, eu queria que desse a mesma transparência do quando era o quadriculadinho ali, que tinha bastante transparência. Só que também eu não queria fazer quadriculado. Eu me bati, fiz alguns desenhos até conseguir chegar nessa solução. Porque a porta, ela tem 1,30 m. Então, ela tem duas portas. Não dá para fazer de correr, e daí a porta realmente tem que ser de abrir. E deixar o mais transparente possível, porque de um lado é o estar social e do outro lado é a sala de jantar. Então eu queria dar essa transparência, porque a cliente queria que o ambiente fosse dividido, porém integrado. E aí eu comecei a criar várias portas e sempre ficava naquela situação em que, por ter duas folhas de porta, você teria que fazer uma moldura de madeira, essa moldura tinha que ter uma espessura, e eu não estava conseguindo encontrar a melhor maneira de deixar ela o mais transparente possível. Enfim, também me informei em algumas lojas que trabalham com porta, se dava, porque eu queria fazer assim, como se fosse a madeira de contorno em cima, na lateral e embaixo. E daí a outra folha do lado ao contrário, embaixo, em cima, na lateral e em cima. Só que as pontas não podiam ficar soltas. E por isso que eu fui conversar numa empresa que trabalha com portas, porque eu queria saber se eu ia conseguir estabilidade na porta. Enfim, é claro que eu não consegui, né? Mas, no último momento, eu tive a seguinte ideia: por que não trabalhar com um perfil metálico, né? E aí foi que eu consegui chegar nesse desenho que eu vou mostrar para vocês. Que eu fiquei... Nossa, é tão legal, né? Quando a gente batalha muito por alguma coisa e consegue chegar num, num resultado final que você gosta muito. E não só eu gostei, como a cliente também ficou bem feliz. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Para muitos essa é uma simples porta, mas para mim significou bastante. Essa aqui é a entrada do apartamento. Aqui a gente tem um lavabo e aqui é a sala de estar, né, que ela já está pronta há algum tempo. E a porta que eu falei fica ali nesta posição. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, eu não queria fazer duas molduras, cada porta com uma moldura de madeira.
Cada porta. O que ia acontecer? Ia ficar só um rasguinho aqui no meio, aparecendo um vidro comprido. E o meu objetivo era dar essa transparência total. Mas naquele momento eu só conseguia pensar na madeira e no vidro. Até que eu fui na empresa perguntar se eu conseguia ter estabilidade, se a madeira me dava essa estabilidade. Eu já tinha a resposta, eu achava que não. Mas enfim, a gente sempre vai pesquisar porque às vezes surgem outras soluções. E foi praticamente o que aconteceu. Aí eu queria fazer só isso aqui, ó. E a outra lateral. E queria que ela ficasse estável, né? Com esse vidro todo aqui no meio. E aí, no momento em que eu estava conversando com a empresa, é que me surgiu essa ideia. Por que eu preciso colocar madeira aqui? Por que não trabalhar com outro material? Já que o puxador ali, tá vendo? Ele é uma barra cromada. Então, me surgiu essa ideia. O que eu pensei? Já sei, eu vou fazer um perfil aqui de cima e embaixo, bem fininho, cromado. E ele, por ser cromado e se juntando com o material do vidro e mais os puxadores, é que vai trazer toda essa transparência ao ambiente. E vocês podem notar, ó, olha o resultado da transparência dessa porta. Dá para ver perfeitamente a outra sala. Como se você olhando de longe, a sensação que você tem é que nem existe porta. De tanta transparência que ficou. Olha, o resultado ficou... Ah, eu amei, eu adorei o resultado. Agora eu vou mostrar aqui mais próximo para vocês perceberem. Olha, aqui tá o puxador tipo barra, né? Dá para ver bem certinho aqui. A espessura da madeira que ficou aproximadamente uns 12 centímetros. A gente tinha um outro problema aqui, agora que eu me lembrei disso. Como manter essa porta fechada? Porque, ó, vocês podem observar que ela não tem, ela só tem mesmo o puxador, tá vendo? Ela não tem mais nada, nem embaixo e nem em cima. E a porta tinha que ficar fechada. E como que eu ia deixar ela fechada? Não poderia colocar chave, porque aqui, como eu falei, ó, vou mostrar de perto aqui, ó. Isso aqui, ó, é o perfil metálico. Deixa eu mostrar desse lado de cá. Vou abrir aqui, tá vendo? Esse aqui ficou, então, o perfil metálico, que ficou um pouco... Ele praticamente dá espessura aqui da madeira. Ó, aqui assim. De um lado e do outro tem essa mesma espessura. E na lateral... Ó, dá pra ver bem certinho ali o perfil. Aqui com o brilho da janela você consegue enxergar o perfil de cima e embaixo. E aí, como a gente não tinha como fixar, e eu não poderia deixar a folha da porta assim solta. E mais um detalhe, esse piso aqui, ele é um piso extra fino, que é um da Portobello, que eles nem estão fabricando mais. Ele tem só 3 milímetros. E a cliente não queria fazer furo nele para colocar aquelas travinhas que a linguetinha entra no chão. Então, com medo de que esses 3 milímetros, gente, eu tô falando 3 milímetros. Talvez alguém já tenha usado algum piso desse.
porque aqui foi retirado um laminado, era laminado na época, não era nem um vinílico. E como o laminado era bem fininho, o único porcelanato que coube, para não dar problema de diferença, ter um degrau na porta aqui, ou ter um degrau na porta lá na entrada, era esse de 3 milímetros. Então, assim, fazer um furo nele é muito arriscado. Pode ser que na hora já de colocar a broca, ele estoure. Então, a gente não podia furar aqui, e por ter esse metal aqui tinha dificuldade. Então, o que a gente usou? Lá em cima, ó, tá vendo? Lá em cima aqui, eu não consigo mostrar pra vocês, mas aqui em cima tem aquela fechadura que eles chamam de rolete, né? Porque ela rola, ó. Ela trava ali e volta. E a outra da mesma forma. Então, ficaram duas dessa. Foi a solução. No final, o resultado ficou muito bom em todos os pontos, né? Na questão da transparência, na questão dos puxadores, do travamento e finalizando com a questão aqui de como a porta ficaria fechada, né? Sem ter o problema de bater um vento e de repente ela abrir sozinha, até nem pode, né? Por causa do vidro, né? Seria muito perigoso disso acontecer. E é isso aí. Eu fiquei bem feliz. Espero que vocês tenham gostado do resultado, que eu gostei bastante. E compartilhe esse vídeo, mostre para alguém que talvez esteja passando pelo mesmo problema, ou se você gostou, quem sabe também quer utilizar e fazer da mesma forma. Isso aí, gente. Dê o seu likezinho aí, que eu vou ficar bem feliz de poder compartilhar isso com muito mais pessoas. Até a próxima!